Nós mostramos na semana passada o caso de um adolescente de 12 anos que liderava um grupo criminoso responsável por uma onda de assaltos no distrito de Barão Geraldo. O menino de 12 anos era líder desse grupo criminoso. A nossa equipe conversou com a mãe do menino e que terrível, porque a mãe do menino está sofrendo demais. Sofrendo demais, ela está emocionada, né? Você vai ver o que ela disse para Carla Ramil. Ela prefere o filho dela preso do que o filho dela solto, porque o filho, não dá nem para explicar. Carla Ramil traz para a gente, olho na notícia. O choro desta mulher é resultado da preocupação com o futuro do filho, que com apenas 12 anos é líder de uma organização criminosa que pratica assaltos a residências no distrito de Barão Geraldo. Muito ruim, né? Porque ele faz muitas coisas erradas que a gente tenta consertar, mas ele não se ajuda também. Por medo de represálias, ela prefere não mostrar o rosto, mas conta o drama que tem vivido por causa das atitudes erradas do adolescente e da decepção em vê-lo hoje em uma delegacia. Emocionada, ela relata que o menino sempre deu trabalho. Enquanto ele estudava, era constantemente chamada na escola com a reclamação do mau comportamento do garoto. Sempre dava trabalho com briga na escola, de bater nos outros, de ficar com piadinha com os outros. Desde que o filho entrou para o crime, a vida tem sido difícil. Ela conta que a situação fugiu do controle. Segue mais sozinha educar o menino. Depois que ele começou a aprontar essas coisas, ele ficou um pouco agressivo. Dá risada, a gente fala as coisas, ele debocha. A gente está falando as coisas, o perigo que ele corre fazendo essas coisas e ele fica debochando. O menor já está tão envolvido com a criminalidade que chega a confessar a ela os roubos que pratica. Fala que vai sair, vai fazer as coisas. A mãe afirma que o menino nunca levou para casa os objetos que rouba, mas sempre tem notícias de onde eles foram parar. É sempre as pessoas que falam que comprou as coisas dele. Para minha casa ele nunca levou. Decepcionada e com medo que o filho termine morto, ela diz que prefere vê-lo atrás das grades. Eu quero que ele vá para a Fundação Casa, onde ele possa se recuperar, onde ele possa pensar melhor, antes que a vida dele seja tirada aqui na rua. Você prefere que ele fique preso? Prefiro. Olha, a tendência da mãe é sempre defender o filho, né? Isso é um instinto materno, é um instinto materno. Aí você vê uma mãe que prefere que o filho seja mantido preso. Olha o tamanho do desespero dessa mãe, olha o tamanho do desespero dessa mãe. Nós estamos falando aqui de uma criança de 12 anos, mas com uma maldade incomensurável, incomensurável. O que fizeram com o trio? O que fizeram com o trio, hein, ô Vinícius? Foram encaminhar para a Fundação Casa, é isso? Ah, sei lá se essa Fundação Casa vai resolver alguma coisa também, viu? Porque o menino já tem um histórico de problemas, já tem um histórico de violência. Será que não vai piorar a situação nessa unidade da Fundação Casa, não? Outro dia eu recebi aqui uma mensagem de um defensor da Fundação Casa. Ah, mas existem atividades educativas, e isso, e aquilo, e papapá. O cara joga futebol, é obrigado a estudar, assiste filmes educativos. O problema é que da mesma maneira como os presídios foram dominados pelas facções criminosas e o Estado perdeu a mão nos presídios, acontece nas unidades da Fundação Casa. Não posso dizer para você se tem facção criminosa lá dentro, mas que existem grupos de menores criminosos que lideram essas unidades, que espancam outros adolescentes, ameaçam outros adolescentes, fazendo com que essas crianças piorem ainda mais no seu comportamento e tenham que cumprir as regras do crime. Isso não sou eu que estou dizendo, tem uma série de denúncias, aliás, já investigadas pelo próprio Ministério Público, né? Então, olha, essa FEBEM é uma fábrica de novos bandidos. São raros os casos de adolescentes, jovens, crianças que entram na FEBEM e depois saem de lá numa boa, de bem com a vida. São raros os casos. É claro que toda regra tem a sua exceção. Mas o Estado falha, a lei é permissiva, a lei, aliás, passa a mão na cabeça de bandido, né? Seja ele o bandido maior de idade, seja ele o adolescente infrator. E olha só o que está acontecendo, por exemplo, eu vou repetir aqui, eu já disse isso. O STJ entende que agora você só pode levar para a Fundação Casa, para a FEBEM, para a instituição que acolhe menor infrator, aquele adolescente que for pego pela terceira vez com a droga.
Aí quando o moleque for preso com a terceira vez com a droga, ele já está mais do que infiltrado no crime. Ele já está mais do que envolvido com o crime organizado. Aí não adianta mais, meu camarada. Sabe por quê? Porque a nossa lei é branda. Aliás, o senhor e a senhora são a favor ou contra a redução da maioridade penal? Hein? O senhor e a senhora são a favor ou contra a redução da maioridade penal? A senhora, numa boa, acredita que um adolescente desse, que vai ser encaminhado à Fundação Casa ou à FEBEM, vai sair de lá recuperado? O senhor acredita realmente nisso? Gente, o cara vai pra cadeia que tem lá um esquema, pelo menos prometem, né? Um esquema de segurança diferenciado, com isso, com aquilo. Às vezes o cara é condenado a 10, 15, 20 anos de prisão. Fica 1 ano na cadeia e vai pra rua pra matar de novo. Você acha que no caso do adolescente, sem uma lei que efetivamente puna o adolescente, não é dar castigo físico para o adolescente? Ninguém está dizendo que tem que espancar ninguém, muito pelo contrário, mas cobrar do adolescente em cima das condições que ele tem de responder diante da sociedade, né? Um comportamento diferenciado, e existem dispositivos para isso. É que tem uma meia dúzia de gente aí que prefere passar a mão na cabeça de bandido a defender a sociedade que está ameaçada, a sociedade que está presa dentro de casa, a sociedade que é refém do crime, seja ele executado pelo menor, pelo maior ou pelo bandido de colarinho branco, que é o pior de todos, que é o político corrupto, que só piora a situação desse país. É uma realidade com a qual a gente convive. E olha, em muitos casos, nós somos passivos diante disso. A gente vê acontecer e não faz nada. Não faz nada. Essa é a realidade. E esses políticos, então, hein? Quanto mais festa tiver, melhor. Quanto menos controle tiver, melhor ainda. Claro! Né? Imagina que um político vai votar uma lei dura, se ele pode ser condenado e ser enfiado atrás das grades. É tudo que ele não quer. Ele quer continuar metendo a mão no nosso dinheiro. Mas resolver o problema da lei, que não garante segurança nenhuma, é claro que ele não quer. É claro que ele não quer. Eu, sinceramente, olha, vamos mandar para a Fundação Casa, para a FEBEM, não vai adiantar nada, hein? Não vai adiantar nada. Vamos piorar a situação do adolescente. Vem comigo aqui. Um vendedor de 28 anos é morto com 3 tiros no bairro Três Marias, em Campinas. O crime aconteceu na mesma rua onde a polícia prendeu 2 suspeitos de cometer um outro caso de latrocínio no ano passado. Mais uma vítima de um crime, né, que começa no roubo, começa no assalto e termina na morte de alguém, né, honesto, de um cidadão trabalhador, infelizmente. Alícia Manjavac é quem tem os detalhes e traz pra gente aqui. Olho na notícia. O vendedor Osvaldo Calmo Júnior, de 28 anos, foi encontrado morto no bairro Três Marias, em Campinas. Ele estava dentro do próprio carro quando levou 3 tiros, um na cabeça e outros 2 no lado esquerdo do peito. A posição que o corpo foi encontrado também indica sinais de, provavelmente, de fuga, né, com um dos pés para fora, o que leva a crer que ele tentou fugir ou então cessar a imediata agressão. No carro havia marcas de tiros por todos os lados, o que pode indicar que a vítima foi cercada pelos criminosos. A vítima foi atingida por 2 tiros da esquerda para a direita, no momento que ele estava no volante do veículo parado, e um tiro da direita para a esquerda, né, em sentido contrário. O crime aconteceu na mesma rua onde a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e o Garra prenderam na semana passada 2 criminosos suspeitos de terem cometido um latrocínio em 2011. Durante a manhã, o delegado ouviu testemunhas e já tem pistas de quem seriam os autores do crime que resultou na morte do vendedor Osvaldo. A polícia tem uma linha de investigação que não dá para ser revelada por hora, mas acredito que brevemente chegaremos à autoria. Quem tiver informações dos assassinos pode procurar a polícia. Compareça até a delegacia, Andrade Neves 471, que a gente ouve em sigilo. Olha, a coincidência é que esse crime aconteceu na mesma região, aliás, na mesma rua, onde foram presos aqueles homens lá na semana passada. Acho que a polícia não está relacionando os casos ainda, a não ser por essa coincidência, né, Vinícius? Mas tem que investigar agora,
O Três Marias também está servindo de palco e de esconderijo para bandidagem, hein? Pelo amor de Deus, faça-me o favor. Ali na divisa com a Vila Padre Anchieta, bem às margens da rodovia Anhanguera, quase no entroncamento ali com a rodovia dos Bandeirantes. O local já serviu ali de cativeiro, já serviu para uma série de coisas, né? Infelizmente, a população ali está amedrontada diante desses fatos todos aí. Diante de todos esses fatos. Ô Vinícius, dá uma ligada pro doutor Rolim Neto, delegado seccional de Campinas, porque eu acho que nós vamos ter novidade aí em relação ao caso Toninho. Aliás, daqui a pouquinho a Carla Ramil vai trazer informações ao vivo pra gente aqui no Brasil Urgente, para Campinas e também para toda a nossa região. 11 anos já da morte do prefeito Toninho, hein? 11 anos da morte do prefeito Toninho, do PT, o prefeito que foi assassinado quando voltava para casa depois de próximo ao Shopping Iguatemi, aqui na Avenida Mackenzie, né? Acho que daqui a pouquinho nós vamos ter novidade desse caso. Eu estou muito preocupado com essa onda de latrocínio que está sendo registrada. Por quê? Porque começa no roubo do carro, começa no roubo do boné, do anel que você tá. Por isso que eu uso o anel de metal, que não vale nada, meu camarada. Não vale nada, é aço, né? Aliás, aço que não vale muita coisa, porque deve ser de 5ª categoria. Mas é o seguinte, né? O cara morre por nada, E geralmente é cidadão de bem, pai de família, né? Um filho com uma carreira promissora. E olha, as famílias é que sabem muito bem o quanto dói perder uma vida, né? Diante de um fato tão banal como esse, que é o latrocínio, que o bandido atira de graça. Atira de graça. Tem, por exemplo, o caso daquele vendedor de Hortolândia que foi assassinado, né? Hoje a família esteve aqui em Campinas para acompanhar o desenrolar do caso. Na semana passada, os investigadores do setor de homicídios e proteção à pessoa, o SHPP, ligado à Polícia Civil aqui de Campinas, conseguiram localizar quase um ano depois os responsáveis pelo crime. A família agora diz que está aliviada, né? Mas, infelizmente, mesmo com a prisão dos suspeitos, não vão trazer de volta, né? Não vai trazer de volta, aliás, esse moço que se foi na mão desses bandidos de forma gratuita. Coisa terrível. Aliás, são os bandidos presos no mesmo lugar onde teve esse latrocínio que nós estamos mostrando. A família conversou com a gente. Deixa eu ouvir o que disse a família. Olho na notícia. Uma família desolada. Nunca a gente tá feliz, nada vai cobrir o lugar dele. A tristeza toma conta de cada um, desde quando o auxiliar de produção André Luiz Costa da Silva, de 19 anos, foi morto com 2 tiros por estes criminosos que queriam roubar o carro dele. Eu não sei por que eles fizeram isso. Será que eles não têm mãe de pensar que a mãe deles podia estar passando por isso? O crime aconteceu no dia 29 de janeiro de 2011 em Hortolândia. O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte no bairro San Martín, em Sumaré. Já o carro, abandonado no bairro Três Marias, em Campinas. Incansáveis, os parentes de André sempre procuraram a polícia para saber se os assassinos tinham sido presos. Sempre eu estava aqui, procurava saber, ligava para eles, estava sempre procurando. E eles muito atenciosos, sempre me passando o que estava, as informações, e falar qualquer coisa, ligava, se precisava, ligava. Assustados, com medo de também serem alvo dos criminosos, os irmãos e a mãe de André se mudaram para outra cidade. Mesmo longe, eles nunca perderam a esperança de que a polícia encontraria os autores dos 2 disparos que acabaram com a vida do auxiliar de produção. Quase 1 ano e 9 meses depois, Jaime Eberton Soares Oliveira, conhecido como Vermelho, e Leandro Silva dos Santos, o Cabecinha, foram presos por policiais do setor de homicídios da Polícia Civil e também da Antissequestro, com o apoio do Garra. Eu enjoelhei no chão e agradeci a Deus. Eu agradeci a Deus porque, assim, na hora, assim, pra mim foi uma coisa assim, como que eu vou explicar? Um alívio. Na casa de Jaime foi encontrado o casaco que o auxiliar de produção usava na noite em que foi morto. A poucos metros de distância, ainda na mesma rua,
Os policiais encontraram no carro do criminoso 2 alto-falantes que também foram roubados da vítima. A polícia está chegando agora em um salão de beleza onde os bandidos venderam o rádio do carro da vítima. Olha, os policiais procurando nesse veículo aqui. A princípio, o dono do salão está dizendo que o tape não está com ele, que o rádio não está com ele. Vamos ver o que ele tem a dizer. O rádio não tá com o senhor? Não tá, porque roubaram o carro. Deixei debaixo de uma árvore, que eu moro no Chalão, e roubaram. Você comprou? Mas estava com o senhor? Oi? O rádio estava com o senhor? O senhor comprou desses meninos? Ele deixou comigo, ele não me deu, ele não comprei dele. Ele deixou comigo o som, ele falou, usa aí por enquanto, e eu acabei deixando no meu carro. Só que esse carro não tem porta, não tem trava, e acabaram roubando. Em depoimento, Leandro confessou ter participado do crime e Jaime disse ter atirado na vítima. São 3 suspeitos que foram presos aqui hoje. 2 deles estão confessando autoria delitiva. Um deles está negando. Então nós estamos checando durante o dia se realmente esse que está negando participou ou não do crime. Bastante emocionadas, as irmãs de André esperam que os assassinos paguem pela morte dele. E a gente pede que as autoridades façam a justiça. Em nome de Jesus. A única coisa que eu pedia pra Deus é pra eles nunca ter sossego, nunca mais dormir na vida. É a única coisa que eu peço. Olha, é terrível, porque a família, né, mesmo com a prisão, com o caso esclarecido, nada traz de volta, né, o conforto à família, porque o ente querido, infelizmente, se foi e não volta mais. Não volta mais. Tem muita gente comentando esse caso aqui, você pode acessar lá o Facebook, Rodrigo Salomão Oficial. Se você ainda não acessou, acessa lá, pode curtir a página, viu? É a minha página agora no Facebook, onde você pode publicar lá a sua informação. Rodrigo Salomão Oficial. Rodrigo Salomão Oficial, tudo junto. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Laide, também para a Adaltina, para o Adailton, para o Benê, quem mais? Para o Sérgio, para o Eduardo, todo mundo está participando aqui. O pessoal pede, né, leis mais duras, punição severa, né, para quem está envolvido nesse tipo de crime. Enquanto isso, a nossa sociedade, né, fica à espera da lei, porque a lei que está em vigor passa a mão na cabeça de bandido. A lei que está em vigor passa a mão na cabeça de bandido. Infelizmente. Olha, é bandido da pior espécie possível. Sei que é possível classificar bandido também, viu? Porque eles matam com frieza, eles matam sem se preocupar com absolutamente nada, matam de forma gratuita, como no caso desse jovem que foi assassinado, né, e cujos assassinos foram presos. Tem mais uma reportagem da Alicia? Deixa eu ver, olho na notícia. Aos 19 anos, André Luiz Costa da Silva havia se mudado há pouco tempo para Sumaré e trabalhava dia e noite para juntar dinheiro e ter a independência financeira. Minha mãe sempre ensinou a gente a trabalhar desde cedo. E, assim, quando ela era criança, eu juntava ele e meu irmão, que os dois eram muito unidos, né? E às vezes pegava, ia catar latinha, ou então vendia picolé, para poder juntar um dinheirinho. Vaidoso, ele gostava de cuidar da aparência e, para ficar mais bonito, deixava a barba crescer. É quando ele tava virando homem, sabe? Com a barba cerrada. E passava assim, quando ele beijava a gente, passava aquela barbinha assim, minha mãe falava, meu filho tá homem, meu filho tá homem, gente. Esta irmã se orgulhava de andar ao lado dele e não se esquece dos momentos que passaram juntos. A melhor lembrança é a minha despedida no final do ano retrasado. Que a gente tinha se encontrado na casa da minha mãe. E ele era vaidoso, assim. Eu quando andava na rua com ele, eu tinha um orgulho imenso, porque eu achava ele lindo, sabe? Mas a ingenuidade do jovem custou a própria vida. Depois de sofrer um assalto, o auxiliar de produção enfrentou os criminosos, dizendo que era filho de um policial. Acredito eu que ele tenha falado que era filho de policial para poder, acho que, coagir, né, eles ficarem com medo de deixar ele, mas
Na verdade, já tem 6 anos que meu pai morreu, entendeu? Então, assim, a gente não tem ninguém na família que é militar, alguma coisa assim. Morto com 2 tiros, André foi encontrado no bairro San Martín, em Sumaré. Os autores do crime, Jaime Eberton Soares Oliveira, conhecido como Vermelho, e Leandro Silva dos Santos, o Cabecinha. Ele não tirou só uma vida, tirou a família inteira. Caso terrível. É triste demais, você vê que a família sofre, né? 1 ano depois da morte, tem prisão de suspeito, mas o que a família vai ter de volta? Né? Quem que tem de volta um ente querido, perdido numa situação como essa? Nós precisamos cobrar as autoridades para que cenas como essa não se repitam. Né? O grande problema é que nós perdemos a mão na violência. A violência está em tudo quanto é lugar e nós estamos reféns dessa violência, infelizmente. Infelizmente. Vem comigo aqui. A Carla Ramil já está comigo, ô Vinícius? Deixa eu ver a Carla ao vivo, da Delegacia Seccional da Polícia Civil, aqui em Campinas. Hoje faz 11 anos do assassinato do prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho, aqui em Campinas. 11 anos sem respostas, 11 anos de impunidade, 11 anos de espera de uma sociedade que não se conforma com a morte do seu prefeito. Não se conforma. Ô Carla, boa tarde para você. A informação que a gente tem é de que o delegado seccional Rolim Neto está reunido neste momento com outros delegados e policiais na tentativa de discutir aí uma estratégia de investigação para o caso Toninho. É isso, Carla? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Gente. É isso mesmo, Rodrigo. Neste momento, o doutor Rolim Neto, delegado seccional, está reunido com outros delegados, assim como o delegado doutor Rui Pegolo, do setor de homicídios, para avaliar a possibilidade deles anunciarem uma força-tarefa para agilizar as investigações do caso Toninho. Já faz 11 anos e a família cobra uma resposta da justiça, né, Rodrigo? Ah, com certeza. E são 11 anos de espera, 11 anos em que muita coisa foi falada, né, mas nada ficou resolvido, nada ficou comprovado, né, inclusive com a denúncia aí do Ministério Público de o Andinho ou a quadrilha dele seriam responsáveis pela morte do Toninho, algo que nunca se confirmou, que aliás o próprio juiz José Henrique Torres, o juiz do caso, não acatou como sendo verídico ou não sendo efetivamente aquilo o que aconteceu. E a família e a sociedade de Campinas, né? A família e a sociedade. O campineiro quer saber o que aconteceu com o Toninho. Só que ao longo desse período todo, né, dessa trajetória toda, o que a gente vê é muito pouco em relação ao caso Toninho, Carla. Com quem que você está aí, Carla? Olha, Rodrigo, eu estou com o doutor William Sesc, que é advogado da família, porque a família, Rodrigo, acha importante que a polícia investigue um possível crime político, que nesses 11 anos essa hipótese ainda não foi investigada, né, doutor? Sim, nesses 11 anos a tese de crime de mando não foi investigada. Nós acreditamos que a Polícia Civil Paulista não tem essa condição, mesmo com o anúncio de uma força-tarefa. É necessário, sim, pedir o auxílio da Polícia Federal, com uma equipe de fora do Estado, que traga inteligência para essas investigações. A Polícia Civil Paulista, a Polícia Civil Judiciária, ela não possui primeira experiência para apurar crime de mando, né? E já a Polícia Federal possui essa estrutura e essa inteligência, podendo subsidiar a investigação da Polícia Civil Campineira. Anunciar, após 1 ano e 9 meses de paralisação do novo inquérito policial, uma força-tarefa para concluir o quê? O que não começou, o que não teve início, o mais correto é pedir ao secretário de Segurança Pública, ao governador do Estado de São Paulo, que requisite ao Ministério da Justiça a Polícia Federal. Ô William, eu vou chamar o William de William, porque o William é meu amigo, conheço o William há muito tempo. O negócio de chamar de doutor William não está com nada. Tá certo. É advogado da família, William. Agora, William, depois de tanto tempo, vamos pensar aqui friamente. Será que há condições de juntar elementos, juntar indícios, que possam levar a Polícia Federal, sabe-se lá quem, aos assassinos do Toninho? Porque muita gente imagina que as provas se perderam no tempo, né, que os indícios que poderiam auxiliar essa investigação também já não existem mais, depoimentos são muito difíceis de serem colhidos com veracidade ou com informações novas que possam ajudar a elucidar a morte do Toninho. Como é que faz, William, para poder investigar esse caso?
Pois é, Rodrigo, esse é um ponto delicado, de fato. Cada dia que passa, essa dificuldade obviamente aumenta, mas ela também justifica a necessidade da intervenção da Polícia Federal no caso. Por quê? Porque ela tem essa competência, inclusive legal, para apurar crimes com essa complexidade. O tempo aí, obviamente, soma contra, mas uma investigação com a Polícia Federal, ela poderá sim resgatar elementos que na época, no primeiro inquérito policial, esses elementos foram totalmente descartados. E esse entendimento não é um entendimento da família, como você bem disse, Rodrigo, um elemento de convicção da sociedade campineira, é um elemento de convicção da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que já pediu à Polícia Federal, porque o Toninho colaborou em 99 com as investigações da CPI do narcotráfico, que comprovou o envolvimento de policiais civis com crime organizado, que é o quê? Roubo de carga, sequestro, enfim. Então, essa polícia, além de tudo, tem um problema que é o quê? A falta de credibilidade. Então, a sociedade, as instituições, quer dizer, o parlamento pede à Polícia Federal no caso. Basta o quê? O governo do Estado de São Paulo e o governo federal decidirem pela intervenção da Polícia Federal. Agora, William, são 11 anos de espera, 11 anos de um sofrimento, de uma ferida que não se fecha aqui em Campinas. 11 anos de muita informação desencontrada. Além de toda essa pressão que vocês já fizeram na Polícia Federal, e olha, não foram poucas as investidas, e eu sou testemunha disso. O ministro Márcio Tomás Bastos, enquanto ministro da Justiça, não quis nem saber do caso Toninho. O presidente Lula também fez pouco caso, e assim vai. Eu sou testemunha porque eu acompanhei de perto todas essas investidas. Vocês pretendem fazer uma representação na Organização dos Estados Americanos, não é isso? É isso. Hoje eu conversei com a assessoria da ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, e a assessoria dela me comunicou que ela estaria despachando uma petição que eu fiz em junho, em que eu peço a inclusão em pauta do tema Antônio da Costa Santos, para que o Conselho discuta e reitere inicialmente o pedido de intervenção da Polícia Federal, no caso Caraguatatuba, conhecido como uma atuação da Polícia Civil Campineira ilegal em Caraguatatuba, que executou os principais elementos ali que poderiam trazer aí a solução desse assassinato. E também nesta reunião eu já vou apresentar a denúncia à Organização dos Estados Americanos e vou pedir o apoio da sociedade civil que participa desse conselho para que eles ajudem, legitimem, referendem essa denúncia contra o Estado brasileiro, porque é uma vergonha esses 11 anos de omissão. Olha, o Toninho, acima de tudo, era um homem muito querido, independente da legenda partidária, independente das cores que as pessoas levavam para as ruas, era um nome importante para a nossa cidade, um pensador do mundo moderno, um pensador da ocupação urbana, da ocupação das cidades, e até que prove o contrário, um homem extremamente íntegro com os seus ideais, E incomodava muita gente, é por isso que a tese de crime político nunca foi descartada, aliás, foi a primeira tese a ser apresentada durante a morte do Toninho. O William está acompanhando de perto, nós aqui na Band, sempre que podemos tocar no assunto, tocamos no assunto, porque é algo que não interessa à imprensa, não interessa somente à família, interessa à sociedade campineira, interessa ao Brasil saber efetivamente o que aconteceu com o Toninho. William, obrigado pelas informações, uma boa tarde, boa sorte para vocês. Ok, obrigado, boa tarde. Carla Ramil, a reunião continua aí na seccional. A ideia é possivelmente lançar uma força-tarefa desse caso, mas nada ficou resolvido ainda, é isso? É isso, Rodrigo. Por enquanto, as autoridades estão reunidas na delegacia seccional, avaliando se essa força-tarefa vai realmente existir. Outro problema até, Rodrigo, que faltou eu te dizer, é que a família está intrigada, porque desde que o caso foi reaberto em 2010, até hoje, ninguém da família foi chamado para falar. Bom, a Carla Ramil continua acompanhando de perto esse caso, traz a qualquer momento mais informações aqui pra gente. É triste, hein? Porque é o prefeito Toninho, talvez na história recente da política de Campinas, nós tenhamos aí o maior mistério, não só do caso político, na questão política, mas também na questão criminal, Foi o crime de maior vulto aqui na nossa cidade, um dos maiores do nosso país, infelizmente. Como é que é, Vinícius? Acabou? Tem um intervalo comercial, daqui a pouco tem o Datena para todo o Brasil, nós estamos te esperando, hein? Não sai daí.